imperfeições. No vídeo de hoje vim falar sobre o transtorno do espectro autista, também conhecido apenas como autismo. Este vídeo tem um teor mais pessoal porque eu tenho suspeita do transtorno em grau leve, então eu me identifico com muitas das características atreladas ao transtorno. Então lá pelo final do vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com isso e tal. Só que é só uma suspeita, eu ainda não consegui confirmar ou descartar, porque eu ainda não consegui fazer, o exame diagnóstico, porque aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, não tem, esse teste. Eu teria que ir para uma outra cidade maior. E aqui essa região que eu moro é uma região que as cidades são todas muito afastadas umas das outras, então é difícil, com uma cidade maior, é longe. Então, como o meu caso seria um caso leve, se eu tiver, não é algo que me afeta tanto, eu resolvi esperar, um plano para o futuro, mas por enquanto ainda não vou realizar esse teste, mas futuramente eu quero fazer isso. Porém, eu me identifico com algumas das características e lá pelo final do vídeo eu vou falar um pouco sobre minha experiência pessoal com isso, sobre como eu me identifico, com esse transtorno. E também vai ter outro negócio legal no vídeo mais pra frente, então fique no vídeo, espere até o final, porque você pode se surpreender positivamente. Ou não, você pode achar uma bosta, mas você também pode achar legal, então por que não tentar, Por que não se dar esse benefício? Então fica aí até o final que pode ser que você goste bastante. O assunto autismo foi trazido ao debate faz um certo tempo na internet, por conta, primeiro teve o diagnóstico da atriz Letícia Sabatella, uma atriz muito famosa, aí que atua na Globo, e que recentemente descobriu que tem autismo, e também teve o caso do comediante e apresentador Danilo Gentili, que também tem suspeita de autismo, parece que ele foi num psicólogo, num psiquiatra, agora não sei, e que indicou que ele poderia ter esse transtorno e tal, mas ele não chegou a fazer o diagnóstico mesmo para ver. Ele falou que não era algo que incomodava ele e ele resolveu deixar por isso mesmo, mas ele tem essa suspeita. E aí acabou gerando esse debate sobre o autismo famoso, sobre como o autismo em grau leve afeta as pessoas, foi trazido todo um debate sobre isso. E depois o autismo voltou à tona em algumas bolhas, porque um youtuber desses que surgiu do nada, com um canal de opinião, falou um monte de besteira do transtorno, falou que o autismo era doença, que era um problema e blá blá blá. Ele foi bem capacitista e gerou toda uma polêmica e uma discussão sobre o que de fato é o autismo e como ele afeta as pessoas. Então, já que eu tô com essa minha série, de falar de diferentes transtornos e tal, eu resolvi trazer esse aqui também, ainda mais que eu tenho essa experiência pessoal com esse transtorno específico. Eu resolvi trazer um vídeo informativo porque eu achei que seria legal para as pessoas conhecerem mais sobre, porque também se tem bastante visões erradas sobre o autismo, é interessante a gente trazer isso aqui para o debate. O transtorno do espectro autista é um transtorno no neurodesenvolvimento, ou seja, é uma condição que se inicia no período de desenvolvimento do ser humano. No caso do autismo, ele costuma se manifestar nos primeiros anos de vida. Ele não é uma doença, ele é um transtorno, porque as doenças elas são consideradas a ausência de saúde por ligar a um fator específico, uma causa específica com sintomas muito bem definidos, muito específicos. Por exemplo, a gripe, que é causada por um vírus que tem como sintomas coriza, congestão nasal, tosse, fadiga. Então você sempre tem uma causa certa ali e sintomas bem específicos que não costumam mudar muito de pessoa para pessoa. Tem pequenas variações, mas são pequenas, não muda muito. Já os transtornos são alterações no estado de saúde que causam certos prejuízos, porém não possuem uma causa específica, podendo estar ligadas a várias causas. E também não tem sintomas tão específicos, tão certinhos assim, podendo variar muito de indivíduo para indivíduo. O transtorno do espectro autista pode causar prejuízos na pessoa, que variam em graus, e por isso ele é chamado de espectro, porque tem todo um espectro de graus que podem acometer o sujeito, indo desde o grau mais leve até o mais alto. Eles são divididos em grau 1, grau 2 e grau 3. Porém, essa divisão é para facilitar o entendimento do transtorno, porém não são divisões bem específicas, exatamente por isso é um espectro. Não tem como a gente dividir bem certinho. Então, por exemplo, dois autistas de grau leve, grau 1, podem ter acometimentos bem diferentes do transtorno. Porém, o que é levado mais em conta é a funcionalidade do sujeito, ou seja, a capacidade que aquele sujeito tem de se tornar independente. No grau 1, o sujeito acometido ele vai ter certos prejuízos, vai ter certas dificuldades, certos atrasos, mas ainda assim ele consegue ser independente, ele consegue ter um trabalho, consegue se formar, se graduar, consegue ter relacionamento, se casar e tudo certinho. Já o grau 2 precisa de certo apoio.
A pessoa consegue, né, se graduar, se formar, ter empregos, relacionamentos, em alguns casos pode até conseguir se casar e tudo, formar família. Porém, ela vai precisar de certo suporte, de certa ajuda para algumas coisas, podendo precisar de ajuda para amarrar os sapatos, para pegar ônibus, para fazer compras, tudo dependendo dos déficits que ela tem. Já no grau 3, os indivíduos se tornam totalmente dependentes e precisam de suporte por toda a sua vida. E muitos deles acabam sendo não verbais, ou seja, não conseguem desenvolver a fala. E por isso precisam também de auxílio na comunicação. Mas o autismo não acarreta só prejuízos, ele também tem benefícios que vêm com o autismo. Um deles é o hiperfoco. Autistas costumam ter hiperfoco em certos assuntos que lhes geram interesse extremo, né? E por ter esse interesse, eles acabam se desenvolvendo muito nisso, ficando muito bons naquilo, o que pode ser uma futura área de graduação e de trabalho, né? Eles trabalhando e se destacando naquilo. Eles se tornam verdadeiros experts naqueles assuntos. Por exemplo, são autistas muito bons na matemática, que acabam se tornando matemáticos, engenheiros, astrônomos ou outras áreas afins que se utilizam da matemática. Também há autistas com hiperfoco em dinossauros, que se tornam paleontólogos, ou autistas com foco na criatividade, que se tornam artistas. Então isso é bem variável. Os hiperfocos podem ser nos mais variados assuntos possíveis. Autistas também possuem grande facilidade para encontrar padrões, são muito bons nisso, o que faz com que eles tenham um bom raciocínio lógico e sejam ótimos estrategistas. E isso é um benefício para várias áreas, como matemática, investigação, engenharia, xadrez e até mesmo outros esportes, principalmente quando o autista tem a coordenação motora preservada, algo que pode ser dificuldade de alguns autistas, mas não em todos. Mas falaremos agora dos prejuízos e como eles afetam o sujeito com o transtorno. De acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, que é sempre usado nesses vídeos aqui como base, o transtorno do espectro autista é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social, seja verbal e não verbal, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades. O indivíduo pode apresentar dificuldade em conversas, na demonstração de afeto e no compartilhamento de interesses e de ideias, dificuldade na comunicação não verbal, ou seja, dificuldade no contato visual, nos gestos e na linguagem corporal, podendo até apresentar ausência de expressões faciais, o que pode acontecer nas formas mais graves do transtorno. Dificuldade em iniciar e manter relacionamentos também, sejam amizades, namoros e até em relações familiares mesmo. A pessoa também pode apresentar movimentos repetitivos, as chamadas estereotipias, como mexer as mãos de uma certa forma, balançar objetos de forma repetida, ter movimentos giratórios, seja do próprio corpo, seja de objetos. Também inflexibilidade na rotina, a pessoa não aceita mudar a sua rotina, tem receio e aversão a coisas novas, novos hábitos e mudanças em geral. Hiper ou hipossensibilidade a estímulos, por exemplo, a pessoa pode ter uma sensibilidade extrema à luz, ao toque e a sons altos, ou também pode ter uma sensibilidade reduzida à dor e à temperatura. Também é comum fascinação por estímulos específicos, como prazer ao toque de certos materiais, como gostar de tocar em certos tecidos, no cabelo das pessoas, no pelo de animais. Porém, esses são só exemplos. O autismo é um transtorno muito complexo que pode afetar os indivíduos de muitas formas. Por exemplo, é comum que os autistas tenham uma coordenação motora prejudicada. Porém, existem casos de autistas que são ótimos em esporte e têm uma coordenação motora excelente, até acima da média. E também é muito comum que os autistas sejam bons em matérias de exatas, na matemática. Porém, existem casos de autistas que não são bons em matemática, que não são bons em exatas. Então, tudo é muito variável. Por exemplo, um caso interessante é que muitos podem pensar que, pelo autista ter dificuldade na comunicação, na interação social, que os autistas não seriam bons atores, não serviriam para atuar, para atuação, para interpretação. Porém, a atriz Letícia Sabatella, que é uma grande atriz, muito conceituada e muito consagrada, tem autismo, está dentro do espectro. Então, sim, é possível que um autista seja um bom ator, até porque os autistas são muito bons em perceberem padrões. Então, eles acabam se tornando muito bons em imitar, Eles percebem esses padrões de comportamento das pessoas, imitam isso, emulam isso e com isso conseguem criar uma ótima interpretação. Claro que vai depender do hiperfoco do autista. Se o hiperfoco dele não for interpretação, provavelmente ele não vai ser um bom ator. Mas se o hiperfoco for nesse sentido, nesse aspecto, então sim, ele pode desenvolver muito bem essa habilidade. E outro exemplo também é na comédia. Muitos podem pensar que pelos mesmos motivos o autista não serviria para ser comediante. Porém, exatamente por ter essa facilidade com padrões, ele pode acabar percebendo padrões, na estrutura das piadas, na estrutura de roteiros humorísticos. E com isso ele
pode emular esses padrões e conseguir ser um bom comediante, né? Por exemplo, tem o Danilo Gentili, né, que se tiver o autismo é um exemplo de autista comediante, isso pode acontecer. Então tudo vai depender muito, como eu falei, do hiperfoco. O autista pode ter hiperfoco em praticamente qualquer coisa. Se ele tiver hiperfoco naquela área específica, ele provavelmente vai ser muito bom naquilo. O problema do autismo é que o autista tende a ser muito bom no seu hiperfoco e muito ruim em todo o resto, né? É muito acima da média nos seus hiperfocos, nas suas áreas de interesse, e muito abaixo da média nas áreas que não são de interesse, que não estão dentro do seu hiperfoco. E basicamente é como se isso aqui acontecesse. Ei, temos outro projeto de humano para criar. Pode já abrir do sistema para a gente programar logo a alma e despachar. Ah, que legal! Hoje eu tô bem inspirada. Vamos criar um ser humano incrível, todo diferente. Você tá inspirada? Já vi que vai nascer mais um doido na humanidade. Tá, ó, é o seguinte, o chefe falou que a base do projeto é um indivíduo do sexo feminino que vai nascer no Brasil, caucasiano. No Brasil? Tadinha. É, pois é, mas podia ser pior, podia nascer na Coreia do Norte. Fala isso não que você vai ser cancelada pelos comunistas. Bem, pelo menos ela vai nascer caucasiana, não vai ter que lidar com o racismo. É, só com aquela misoginia básica, mas faz parte. Tá, mas vamos logo com isso, que hoje é sexta-feira e eu não tô nem um pouco a fim de ficar aqui fazendo hora extra. E temos que terminar logo esse projeto, que o chefe quer que a gente despache essa alma logo pra hoje. Tá bom, eu já abri aqui o sistema. Ixi, espera que travou. Nossa, o sistema é uma bosta mesmo, viu? Não sei por que o chefe não troca por um sistema melhor. É que foi o sistema que ganhou a licitação, esqueceu? Deu certo agora. Vamos começar. Deixa eu pôr aqui, sexo feminino, nascimento Brasil, raça caucasiana, põe a base genética aqui dos pais para formar o biotipo, põe o randomizar. Olha só, vai nascer com cabelo loiro e olho azul. A pele mais branca que bacalhau, orelha de abano. Mas até que deu um resultado interessante. Você não marcou o campo albinismo não, né? Porque você vive marcando esse campo sem querer. Não marquei não. Só parece albina, mas não é. Tem aqui, ó, a melanina, ó. Tem pouquinho, mas tem. Tá, vamos agora pra personalidade. Hoje vou me divertir. Imaginação, vou pôr 90. E na criatividade, vou pôr 80. 90 de imaginação e 80 de criatividade. Já vi que essa aí vai ser chamada de maconheiro. Não se esquece que você não pode pôr alto pra tudo. O sistema não deixa. Tem um limite. Se você pôr alto pra esses negócios aí, depois vai ter que pôr baixo para outras coisas. Tá bem, eu sei disso. Vou pôr 30 de coordenação motora e 40 de habilidades sociais. Sério? Ela vai ser desastrada e introvertida. Você tá querendo muito que ela sofra bullying na escola, né? Ah, é? Pois tá achando ruim, então você programar aqui então. Eu não tô nem aí. Faz o que você quiser. Só falei por falar. Tudo que eu quero é terminar isso logo pra poder ir pra casa e maratonar aquela série nova da Netflix. Ai, mas você não tem nenhum senso de arte mesmo. Bom, vamos continuar. Raciocínio lógico. Dá pra pôr uns 60. Porque aí a gente compensa com o raciocínio que ela não vai ter habilidades sociais, né? Ah, bom, vai deixar ela um pouco menos maconheira então. Sim, automoção legal. Agora tem a percepção segundo as intenções, aquele sentido que faz você perceber quando alguém tá sendo FDP com você, ou tá gostando de você, ou não vai com a sua cara. Vixe, isso aí não vai dar pra colocar muito alto, senão tenho que tirar da criatividade e da imaginação. Vou pôr 20. Ela compensa isso com o raciocínio lógico. 20? Ai, meu Deus, quero dizer, meu chefe. Agora tá faltando adaptação e inovação, a capacidade que a pessoa tem de lidar com coisas novas e mudanças na rotina. Vou pôr uns 50, aí fica bem balanceado. Não dá, só dá pra pôr no máximo 30. Olha só, uma pessoa com criatividade alta e baixa capacidade de lidar com inovações. Que combinação, hein? Ah, tá, tanto faz, dá enter logo nisso que eu quero logo ir embora pra maratonar minha série. Até comprei a pipoca e preparei aquele brigadeiro de panela. Tá bom, deixa eu conferir se tá tudo certinho, marcado certinho, ok. Tudo ok. Enter. Ixi, apareceu uma mensagem de erro. Diz que se eu deixar com essas características desse jeito, a alma vai ter transtorno do espectro autista. Claro que vai.
Ah, tá bom, não precisa da sua cota de autistas também. Pode apertar para continuar. Tá bom. Pronto. Alma despachada com sucesso. Ai, será que eu fiz um bom trabalho? Sabe, eu já fui como você. Quando eu comecei nessa companhia, eu era uma jovem, sonhadora, inspiradora, que queria criar almas diferentes, únicas. Teve até uma vez que eu também estava inspirada e fiz uma alma bem diferentona. Queria inovar. Coloquei números bem altos para raciocínio lógico, habilidades matemáticas. E aí acabou não sobrando quase nada para colocar em habilidades linguísticas. Eu tive que pôr bem baixinho. Também apareceu essa mensagem de erro, de transtorno no espectro autista. Mas eu decidi continuar assim mesmo. E no começo essa alma, esse ser humano que se formou, não se adaptou muito bem. Ele demorou para aprender a falar, tinha problemas na escola, não ia bem nas áreas de linguagem. Mas ele era muito bom em exatas. Tão bom que ele acabou se destacando. Até criou uma tal de teoria da relatividade. Albert Einstein é o nome que deram para ele. Nossa, que incrível! Então você programou o famoso Albert Einstein. Será que a minha alma vai se destacar também desse jeito? E você não é uma programadora tão boa assim quanto eu era. Então, provável que vai ser só uma garota esquisita mesmo. Mas um dia você chega lá. Então tá, né? Mas esses funcionários antigos que você acha melhor que todo mundo. Que? Não, nada, nada não. Você não ia maratonar lá aquela série? Pode ir lá, eu desligo tudo aqui, vai lá bater seu ponto. Tá bom. Mas eu tô de olho, hein? Tô de olho em você. Que isso? Bom fim de semana. E sim, claro que isso aqui é só uma brincadeira para tornar, né, o entendimento do autismo mais lúdico, mais palatável aí para vocês. Porém, eu gosto de enxergar o autismo dessa forma, né? Como se na hora de você criar ali o ser humano, você precisasse, né, ter uma numeração ali específica para você dar para as habilidades, né, que você tem que dividir pelas habilidades. E aí no autismo, como se a pessoa colocasse um número super alto para determinada habilidade e aí tivesse que colocar números super baixos para as outras, porque já usou toda a cota ali de números naquela habilidade específica. E sim, é óbvio também que essa questão do autismo ser definido como extrema habilidade em algo específico e ser muito ruim em outras coisas, não é algo que está dentro do manual, né? Não é uma definição ali certinha do que de fato é o autismo, mas eu gosto de enxergar desse jeito. Foi assim que eu comecei a desconfiar de ter autismo, por esse motivo. Por eu sentir que eu era muito boa em coisas específicas e péssima em todas as outras. E ficar me perguntando o porquê disso. Até que eu vi o caso de alguém que era desse jeito e vi que essa pessoa tinha autismo e pensei, pô, será que eu não tenho isso também? Então eu gosto de enxergar o autismo dessa forma. Porém, não é algo que está dentro do manual certinho. O autismo não é definido bem dessa forma. E sim, tal qual o exemplo do Einstein, da atriz de Santel, do Danilo Gentili, a gente tem muitos exemplos de famosos que têm autismo ou que têm suspeita de autismo, isso é bem comum. E existe essa possível relação entre o transtorno e genialidade, justamente por conta do hiperfoco, né? Porque a pessoa com autismo, ela é muito boa em áreas muito específicas, ela acaba se tornando muito boa naquilo, ao ponto que muitas vezes isso pode sim chegar à genialidade. Mas é importante frisar que o hiperfoco ele não acontece apenas no autismo, existem outros transtornos que também causam hiperfoco. Um exemplo bem famoso é o TDAH. Às vezes você tem hiperfoco extremo em alguma coisa, pode achar que tem autismo, mas na verdade você tem TDAH. O TDAH também causa hiperfoco. E também existem casos de gênios, de pessoas ali muito talentosas que têm TDAH. Também é muito comum você achar, existem muitos famosos com TDAH. E é importante também não romantizar o transtorno, com essa ideia de que todos os autistas são gênios ou se tornarão gênios. Não é bem assim que acontece. Existem casos sim de autismo com genialidade, com brilhantismo, porém isso não acontece sempre. E é perigoso pensar dessa forma porque isso pode gerar muita pressão, né, nas pessoas que têm autismo, né, os pais de pessoas que têm autismo podem ficar com essa pressão em cima dos filhos, de quererem que os filhos sejam gênios, que tenham um grande destaque em alguma coisa, um grande brilhantismo, e os filhos se sentem pressionados com isso, né, gerando nessa pressão exagerada, essas exigências desmedidas.
E se realmente acontecer de ter essa genialidade, esse brilhantismo, isso deve ocorrer de uma forma natural, né? Você deve deixar o indivíduo à vontade para que ele se expresse naturalmente, para que ele expresse seus talentos naturalmente, da forma que ele se sinta mais à vontade. E não deve existir essa pressão para que aquele indivíduo se torne um gênio, não tem que ocorrer dessa forma. E se ele não se tornar um gênio, está tudo bem, a gente não precisa de gênios o tempo todo. E muitas vezes o autista grau 3 acaba ficando fora de foco, né? Se fala tanto desses autistas gênios, das formas mais leves do transtorno, que o autista com grau mais elevado, os casos graves do transtorno, acabam ficando fora de foco dentro do debate, o que causa muita frustração das famílias que cuidam desses autistas, dos responsáveis por esses autistas. Eles se sentem muito frustrados, né? Porque se sentem excluídos desse debate. O grau 3 do transtorno, ele gera muitas dificuldades no indivíduo, ele gera grandes dificuldades de comunicação. Também existem muitas crises onde o indivíduo ele perde o controle de si, fica extremamente agressivo e existe o risco dele acabar se machucando, machucando as pessoas à sua volta. Ele também se torna extremamente sensível a certos estímulos, podendo sentir dor extrema ao ouvir barulhos altos ou ao ouvir luzes muito fortes e sentir muito desconforto a qualquer toque. Os movimentos repetitivos também são constantes, a pessoa está sempre em movimento, porque isso faz com que ela se sinta mais confortável. Nesses casos, toda a rotina da pessoa tem que ser adaptada para que ela consiga viver da melhor forma possível e se evite ao máximo as crises. E quando elas ocorrem, existem técnicas específicas para conter essa pessoa, técnicas específicas para não machucar o indivíduo e nem as pessoas à sua volta. E o ideal é que cuidadores de pessoas com autismo tenham uma especialização nisso, né? Tem uma especialização em autismo e nessas formas aí de treinamento e tal para conter essas crises. Porém, infelizmente, a realidade não é bem essa. E, por exemplo, muitas escolas disponibilizam cuidadores e professores de apoio para alunos com autismo que não têm esse tipo de especialização, que não têm esse tipo de conhecimento, colocando em risco não só o indivíduo com autismo, como também as pessoas à sua volta, né? Os cuidadores, os professores, todo mundo que está ali em volta dele. Por isso é muito importante que se traga ao debate também esses graus mais graves, né? Esses casos mais graves do transtorno, porque eles existem e é preciso conversar sobre isso. Esses indivíduos precisam de suporte, precisam de apoio e precisam também de compreensão, tal qual os autistas leves. E até mesmo nesses casos graves do transtorno, o autista pode mostrar seus talentos. Sim, isso pode acontecer até mesmo nos casos graves, porque até nesses casos pode ocorrer hiperfoco. E existem casos de autistas nesse grau que, apesar de não conseguirem fazer coisas básicas, como ir ao banheiro sozinho, ou abrir uma porta, colocando a chave na fechadura, mesmo assim esses indivíduos mostram uma extrema genialidade para alguma coisa específica, como conseguir memorizar um livro com apenas uma única leitura, conseguir fazer um desenho extremamente detalhado, perfeito, vendo o local uma única vez, também tocar uma melodia, ouvindo ela também, só de ouvir ela uma vez conseguir tocá-la perfeitamente. Isso pode acontecer e nesses casos, esses indivíduos costumam ser chamados de savantes e antigamente eles eram conhecidos como gênios idiotas. Porém, esse é um termo pejorativo que não se usa mais. Mas basicamente é isso, indivíduos que muito limitados, que têm muitas dificuldades em coisas básicas, mas que possuem uma extrema genialidade, uma extrema facilidade para alguma coisa em específico, se tornando muito bons naquilo. O que causa um incrível contraste, que faz até a gente debater o conceito de inteligência, né? Se perguntar, afinal, o que define uma pessoa como inteligente? Até porque uma pessoa que não consegue nem se trancar numa porta, que não consegue nem ir ao banheiro sozinha, mas que consegue memorizar um livro só de lê-lo uma única vez, essa pessoa é boa ou inteligente? É algo em que se pensar. Bem, falando brevemente de mim agora, eu não tenho certeza se eu tenho de fato esse transtorno. Alguma coisa eu devo ter, alguma neurodivergência eu provavelmente tenho. Mas pode ser que não seja autismo, pode ser que seja, sei lá, TDAH. Mas eu me identifico mais com autismo, então acho que é mais provável. E uma das coisas que me identifico é a questão do hiperfoco. Eu sempre tive muito interesse em criar, desenvolver histórias. Eu literalmente brincava disso quando criança, né? De criar histórias, de desenvolver histórias, de interpretar essas histórias. Eu sempre tive muito interesse nisso também, de ler, assistir, ouvir histórias e de entender como é que funcionam, né? Como é que funciona o processo de criação das histórias, de construção das histórias, dos roteiros. Isso sempre me chamou muita atenção e sempre foi um hiperfoco para mim, sempre foi algo que me gerou muito interesse. Eu também tenho alguns outros hiperfocos, porém esse é o mais forte, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, vou ficar mais nesse mesmo por enquanto. Talvez eu faça um vídeo só falando disso, só falando sobre como eu me identifico com o autismo. Talvez eu consiga o meu diagnóstico, né? Eu faça um vídeo sobre,
né? Vamos ver aí pro futuro. E eu também creio que eu seja boa em reconhecer padrões, né? Eu sempre costumei bem nesses testes de raciocínio lógico, tipo esses testes em que você tem que encontrar os padrões das imagens. Eu costumei bem nesses testes. Nada genial, mas costumei bem, né? Um resultado ali acima da média, digamos assim. E eu uso essa minha facilidade para encontrar padrões para compensar outras coisas nas quais eu tenho dificuldade. Eu gosto de usar essa minha facilidade com padrões para perceber padrões de comportamento das pessoas, do ser humano, né? Para ficar encontrando padrões de como os seres humanos se comportam. Porque eu tenho muita dificuldade em compreender essas manifestações sociais, essas entrelinhas ali sociais das pessoas. Eu tenho dificuldade de entender essas segundas intenções, essas coisas nas entrelinhas que não são mostradas claramente. Então eu tenho que usar essa coisa do padrão para conseguir perceber padrões quando isso acontece, né? Fazer a listinha ali, digamos assim, e conseguir buscar essas associações para conseguir entender essas entrelinhas aí, que não é algo que eu perceba naturalmente. Por exemplo, perceber que alguém está tentando te passar perto. Uma pessoa normal, né? Não sei, normal, ela consegue perceber isso meio que naturalmente. Tem o tal desconfiômetro que já ativa, já liga e ela já percebe que tem coisa errada aí. Já pra mim é mais difícil, não consigo perceber isso claramente e eu tenho que ficar ali na minha listinha, né, de coisas que uma pessoa que quer passar a perna em você geralmente faz e que você deve ficar ligado quando acontece. O problema é que eu geralmente não percebo isso no primeiro momento, eu preciso de um tempo para refletir, para conseguir perceber essas coisas, não é automático. Porém, até o momento eu nunca fui vítima de golpe. Quer dizer, na época de escola, mas aí também não conta, né, na época eu não estava tão treinada. Mas no geral eu nunca caí em golpe, conheço gente que não tem autismo que caiu, então né, acho que tá dando certo aí, pelo menos essa parte. Também tenho dificuldade, por exemplo, para perceber sinais de que alguém tá gostando de mim, por exemplo, também sempre tive dificuldade nisso e também tenho que fazer a listinha ali de coisas que uma pessoa que tá gostando de você costuma fazer que tá de acordo. Não é algo que eu perceba naturalmente também. E no momento agora que eu tô solteira é algo que eu vou precisar, então tenho que compensar isso com o meu raciocínio lógico aqui. Bem que até quando você está namorando é importante saber isso, né? Quando você não está namorando, você faz isso para se aproximar da pessoa e quando você está namorando, você faz isso para se afastar. Se meu amigo aqui está indicando que está gostando de mim, então melhor me afastar porque eu estou namorando. Então, de qualquer forma, é bom a gente saber essas coisas. Infelizmente, eu tenho esse déficit aí. Também desce em perceber o contrário, quando alguém não vai com a sua cara, não está gostando da sua presença, também tenho dificuldade em perceber isso. Também tenho que compensar no raciocínio lógico, ir lá nos padrões, coisas que indicam que uma pessoa não vai muito com a sua cara. A pessoa está indicando isso, então melhor eu me afastar dessa pessoa aqui e tal, porque ela não gosta muito de mim. Também é complicado, já me meti em situações desconfortáveis por conta disso, já paguei mico por conta disso. Mas fazer o que, né? Algo que eu tenho que lidar. E outra coisa também, essa aí eu acho que eu sofri até mais, foi por conta da coordenação motora. Eu tenho uma péssima coordenação motora, sempre tive muita dificuldade com isso e sofri muito por conta disso, inclusive até traumas de infância. Eu sofri muito na pré-escola, né? A professora vivia brigando comigo, dizendo que era uma má aluna, porque eu tinha dificuldade para recortar as coisas, para escrever ali as letras, fazer os desenhos ali certinho, na linha. Eu tinha dificuldade com essas coisas, então a professora brigava muito. Eu passei a só ser considerada uma boa aluna mesmo quando eu fui pro fundamental. E aí o aprendizado passou a ser focado em uma coisa mais intelectual e eu consegui me dar melhor nisso, né? Ficou menos focado na coordenação motora e mais focado na parte intelectual do aprendizado. Aí eu me dei bem, mas na parte de coordenação motora eu sofria muito. Também já fui humilhada por uma professora de natação, peguei trauma de natação por conta disso, ela me humilhou na frente de todo mundo porque eu estava com dificuldade para fazer ali as coisas que ela estava pedindo. E também a educação física também sempre era um tormento, também foi uma professora que ela era bem rígida e vivia brigando comigo por conta das minhas dificuldades. Então eu sofri bastante por conta disso. E até hoje eu sofro, até hoje as pessoas nem sempre têm muita paciência comigo. Por ter essa dificuldade, acaba demorando muito mais para fazer alguma coisa relacionada com coordenação motora e as pessoas ou brigam comigo porque eu estou demorando demais ou porque o resultado fica mal feito. Mas não tem muito o que fazer, ou eu vou demorar ou vai ficar mal feito, não tem como ter os dois. Eu não consigo ser ágil e ter boa coordenação motora, não dá para ter os dois. Mas as pessoas nem sempre têm paciência para compreender isso, então é sempre um problema, é difícil, mas fazer o que, né? É algo também mais uma coisa que eu tenho que lidar. E tem outras características também, mas se eu falar de tudo nesse vídeo, o vídeo vai ficar gigante, acho que talvez já esteja gigante, né? O vídeo tá meio grande, não sei como vai ser na edição, mas já tá meio grande, então
não tem como eu falar de tudo nesse vídeo. Talvez futuramente eu faça um vídeo só sobre isso, só falando de mim, né? Mas por enquanto vamos ficar aí nesse básico mesmo. Então, né, pra finalizar, o que eu quero dizer é que ter autismo, independente do grau, é difícil, gera dificuldades. E todo autista, dos graus mais leves até os mais graves, vai precisar de apoio, vai precisar de ajuda de alguma forma. Porém, o autismo também pode trazer coisas positivas. E dificuldades todo mundo tem, independente de ter um transtorno ou não, independente de ter uma deficiência ou não. Todo mundo tem suas dificuldades, ninguém é perfeito, mas todos nós também temos os nossos talentos, as nossas facilidades e também os nossos desejos e as nossas pequenas conquistas. E o mais importante é a compreensão, pois se todo mundo tivesse mais paciência e mais compreensão com as dificuldades dos outros, o mundo com certeza seria um lugar melhor. E sim, eu sei que o mundo não é um conto de fadas e que gente escrota sempre vai existir. Mas se a maioria das pessoas refletisse e tentasse ser mais compreensível com a dificuldade dos outros, já ajudaria muito. E se você tem suspeita de autismo e sente que isso traz dificuldades na sua vida, vá atrás de um diagnóstico, investigue, principalmente se você mora numa cidade grande que tem recursos para isso. Eu pretendo ir atrás disso no futuro. E eu que meu autismo é um caso bem leve, até que eu consigo lidar bem com isso. Não tenho dificuldades tão significativas assim. E mesmo assim, eu quero no futuro ir atrás disso, tentar buscar um diagnóstico para me compreender melhor também como ser humano. Então é algo que eu com certeza indico. Se você tem como, vá atrás, investigue, busque saber essas dificuldades que você tem, se essas características que você tem são por conta do autismo, se são outros transtornos, e busque um tratamento, né, para ajudar nas suas dificuldades. E não se culpe, não se veja como um erro, afinal você não é um erro, você só é diferente. E sinceramente, que graça teria se todo mundo fosse igual, né? Mas então é isso, fiquem bem e até a próxima.